Muito bem, começa a partir de agora, diretamente da TV Assembleia, mais uma edição do Ponto de Vista, um programa pensado para apresentar a você, que acompanha a TV do Legislativo Estadual, as discussões e as principais novidades sobre o direito e a política brasileira e sul-mato-grossense. A gente está nessa última edição do ano, encerrando a nossa 5ª temporada de entrevistas com advogados, professores, gestores públicos dos mais diversos segmentos do direito para contextualizar as principais atualizações jurídicas do Brasil. E por falar em segmentos do direito, não houve ramo do direito mais movimentado no finalzinho de 2023 do que o direito imobiliário. Isso mesmo, tanto o STF quanto o Poder Executivo, que por iniciativa de inovação legislativa trouxe o chamado Marco Legal das Garantias para o nosso ordenamento jurídico, e é por isso que hoje eu trouxe o nosso convidado de hoje, o advogado Flávio Scheckerdemian, para explicar tanto a decisão do STF sobre o processo de execução extrajudicial da alienação fiduciária e também do Marco Legal das Garantias. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. É sempre bom a gente poder colaborar aí com o incentivo do direito imobiliário. Eu acho que é um setor da nossa economia que tanto faz alavancar a nossa economia sul-mato-grossense, além do agro, né, logicamente. Então, quanto mais a gente puder esclarecer os aspectos positivos e os aspectos polêmicos também, acredito que isso a gente pode fomentar ainda mais esse setor e o nosso direito principalmente. Exatamente, é importante esclarecer as questões relativas ao direito imobiliário, porque é uma questão muito sensível para todos os brasileiros, né? Todo mundo já ouviu em algum momento que o sonho do brasileiro é ter a casa própria, e também porque é muito técnico, é muito difícil para um leigo entender todos os meandros jurídicos dessas questões. Então vamos começar por aí, pela decisão do STF. A decisão do STF tomou conta dos noticiários recentes no Brasil sobre a possibilidade dos bancos tomarem os imóveis, as casas das pessoas em inadimplência, né? Isso quando a gente fala em alienação fiduciária, mas muita gente não sabe explicar. Na verdade, a maioria das pessoas não sabe o que é uma alienação fiduciária. O que é esse instituto? Entendi. Basicamente, a alienação fiduciária, ainda mais quando a gente trata nesse específico da alienação fiduciária imobiliária, o que ela significa? Ela nada mais é do que uma garantia real. Uma garantia real. Exatamente. Basicamente, um devedor, um interessado, que a gente chama de fiduciante pela lei, ele transfere a propriedade resolúvel do seu imóvel para o credor, que no caso seria o fiduciário, geralmente uma instituição financeira, mas não precisa ser. Pode ser uma pessoa física, jurídica ou até mesmo instituição financeira. Então ela, para garantir uma obrigação sua ou de terceiro, que isso é interessante ficar bem claro, ela transfere a propriedade resolúvel que tem do imóvel para o banco como garantia daquela obrigação. Então, enquanto ela não cumprir exatamente aquela obrigação contratual dela, ela não tem mais a propriedade resolúvel do imóvel, que fica como garantia do credor fiduciário. É aquela diferença entre posse e propriedade. Exatamente. E nesse caso até estranho, porque acontece, diante da peculiaridade da lei, o proprietário do imóvel, né, digamos assim, aquele devedor fiduciário, ele deixa de ser o proprietário, porque ele passa a propriedade resolúvel para o banco, né, ou para o fiduciário, e ele vai, a partir daí, ter só uma posse direta sobre o imóvel, entendeu? E basicamente o banco tem uma posse indireta e também tem a propriedade resolúvel, a propriedade fiduciária, aí a doutrina elenca em vários nomes. Entendi. É uma modalidade de contrato quando a gente fala em negociações imobiliárias. E Exatamente. Essa modalidade, ela é regulamentada por uma lei, por várias leis no Brasil. Como que funciona hoje? Ela tem uma lei de 97 a 9514 e recentemente, em 2023, nesse ano que a gente está agora, ela foi alterada pela 1471. Então ela é uma lei antiga, mas que trouxe aí atualizações e está ficando cada vez mais moderna. E ela é um contrato, é uma modalidade de contrato muito em voga no Brasil, muito utilizada no Brasil desde 97? Sim, ela é ela modalidade... veio para substituir a hipoteca, é isso? Exatamente. Ela veio no momento em que a gente tinha o sistema... aquele antigo SFH, né, que era o sistema habitacional, que tinha a hipoteca, que trouxe a hipoteca e estava quase em desuso, porque a hipoteca estava onerando muito e não estava mais satisfazendo o mercado financeiro e o mercado de investimento também. Então veio o sistema imobiliário, esse novo, entendeu? Trouxe a possibilidade de uma garantia na modalidade de alienação fiduciária e isso aí trouxe uma praticidade para estar sendo executado e está tendo também a mitigação desse risco de investimento e também de concessão de crédito. Ela é tão usada
que basicamente aí estudos do Bacen com estatísticas que 98% das operações financeiras que envolvem um empréstimo imobiliário tem a alienação fiduciária como garantia. Ela é praticamente a regra no Brasil. Exatamente. Quando a gente fala num investimento ou na concessão de um crédito atrelado a um imóvel, basicamente a alienação fiduciária que impera. E o que o STF decidiu? Por que essa lei foi posta em juízo e qual foi o caso em questão que levou a todo mundo a falar sobre alienação fiduciária agora no final de 2023? Sim, recentemente, o STF, até agora no mês de novembro, ele acabou julgando o tema 982, que tomou aí repercussão geral. E o que ele entendeu? Existia uma discussão se era válido ou não era válido o procedimento extrajudicial de execução daquele multo, daquela garantia de alienação fiduciária, entendeu? E o STF, ao analisar esse processo, que apesar de ser um julgamento recente, ele perdura aí desde 2009 e, se eu não me engano, está no STF desde 2014, 2015. Ele entendeu que é válido esse procedimento extrajudicial para estar executando o multo, nos contratos de multo com alienação fiduciária. Então tá, o STF decidiu, não foi sobre a validade da lei como um todo, não, foi só sobre o procedimento de execução em caso de inadimplência. Como que esse processo vai continuar sendo feito, aliás, Como que ele foi pensado pela lei e como que ele é feito hoje em dia? Sim, o que acontece? A grande discussão foi esse procedimento extrajudicial. A lei em si não tinha uma discussão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, mas sim desse procedimento de como era executado essa garantia, como era executado esse contrato. E ele entendeu que a lei, desde sua vigência até agora, é válida, continua válida e não tem nenhuma inconstitucionalidade. Apesar de que a decisão ainda não transitou em julgado, ou seja, ainda cabem recursos, e aí as partes que estão envolvidas no processo, que tem repercussão geral, podem ou não estar se manifestando aí dentro do prazo. Mas quem são os atores, por exemplo, desse procedimento extrajudicial para a tomada do imóvel? Como que funciona? Basicamente você tem um contrato, que a gente chama de mútuo, com uma alienação fiduciária. Esse contrato, para você estar fazendo a execução, ao invés de, igual a antiga hipoteca, você iria para o juiz, pediria a execução daquele contrato, uma alienação judicial daquele imóvel, basicamente ele informa essa mora para o oficial de registro de imóveis, que seria, como popularmente chamam de tabelião, mas no caso seria o oficial do registro de imóveis. Esse oficial que vai fazer todo esse procedimento interno, extrajudicial e administrativo, para estar seguindo com ou a purgação da mora ou até efetivamente a consolidação da propriedade em prol do credor fiduciário. Entendi. E você falou uma coisa interessante, tem repercussão geral. Essa é uma expressão que a gente está ouvindo direto aqui no Ponto de Vista. Todos os casos do STF que a gente traz aqui, quase todos, eles têm série de repercussão geral. Sim. Vamos relembrar o que significa essa repercussão geral, quais são os efeitos práticos de um caso que tem repercussão geral. De uma forma muito sucinta, até para a gente não fugir muito do imobiliário, mas de uma forma sucinta, basicamente, essa decisão do STF, assim que ela for transitada em julgado, não houver mais nenhum recurso cabível, por ela ter repercussão geral, ela acaba se tornando impositiva para os demais órgãos julgadores. Então, um juiz, um desembargador, um ministro das demais instâncias, eles vão estar todos julgando naquela mesma sequência de raciocínio, conforme foi o tema pacificado. Bacana. Então, assim, os outros milhares, ou dezenas, ou centenas de milhares de processos similares, eles estão suspensos atualmente? Como que funciona? Se tivesse alguma outra discussão, provavelmente estaria suspenso. Tá? A gente até usa uma terminologia que fala sobrestado. Aí depende de como que lá atrás, quando foi recebido essa discussão pelo STF, foi ou não sobrestado, determinou-se ou não o sobrestamento dos outros casos, para quando tivesse a decisão do STF, estar julgando todos de forma igualitária e evitar que todos os processos subissem para o STF e depois todos voltassem. Muito bom. A gente entendeu aí o primeiro tópico do nosso programa de hoje, a primeira das novidades sobre direito imobiliário, uma novidade que não é tão novidade assim, né? Na verdade, o STF apenas validou a constitucionalidade desse procedimento de execução extrajudicial. Exatamente. E então, a gente volta no segundo bloco para falar sobre o segundo tema do programa de hoje, que também tem a ver com direito imobiliário, com o nosso entrevistado de hoje, o Dr. Flávio Schekerdemian. A gente te aguarda no segundo bloco. A gente volta agora para o nosso segundo e último bloco do Ponto de Vista. O assunto hoje é direito imobiliário. E como eu falei no começo do programa, a gente vai explicar agora para você
a lei do Marco Legal de Garantias. Nosso entrevistado de hoje é o advogado Flávio Schekerdemian, que atua no direito imobiliário e vai explicar tudo sobre essa nova lei para a gente a partir de agora. Doutor, por que uma lei agora sobre... Por que a gente precisa de uma nova lei sobre as garantias no Brasil? Como a gente havia conversado um pouco no bloco anterior, eu acredito que o mercado financeiro, por ser dinâmico, e o mercado de uma forma geral, por ser dinâmico, né, ele necessita e ele exige que as garantias, os negócios jurídicos continuem acompanhando a sua dinamicidade. E um desses fatores para proporcionar um investimento, proporcionar um mercado ativo e que gira sozinho, é realmente o risco do negócio. Eu acho que sem analisar um risco de negócio, nada realmente, nenhum investidor traz capital para o Brasil ou até mesmo o próprio brasileiro não investe no Brasil. Essa que é a realidade. Tanto é verdade que existem alguns rankings, né? E existem alguns graus no Brasil e internacional inclusive, que é o próprio ranking do e-business ou até mesmo o grau de enforcement. O que esses rankings falam, né? Eles falam muito na questão de qual que é a burocracia, qual que é a dificuldade de ter acesso a um crédito, né, ou de fazer até mesmo um negócio, e qual que é a facilidade ou dificuldade depois de resolver uma eventual inadimplência. No Doing Business, por exemplo, nós estamos falando que o Brasil, em 2019, salvo engano, ocupou a 104ª posição na questão de dificuldade ou da facilidade em si, né, digamos assim, era difícil de acessar um crédito no Brasil. E para resolver essa inadimplência, a dificuldade já ficou no ranking de 77º. Então você vê como o Brasil, posição muito honrosa, aos olhos do investidor brasileiro ou estrangeiro, não está atraindo tanto o investimento, né? Então acredito e esses dados são pré-pandemia, isso não deve ter melhorado no pós. Exatamente. Então acho que é por causa disso de um marco de garantia, né? Para a gente tentar mitigar os riscos de um negócio e facilitar o acesso ao crédito, o acesso aos investimentos, né? E nada melhor do que isso, do que uma garantia imobiliária, ainda mais no Brasil que o setor imobiliário anda tão elevado, tão aquecido, né? E até mesmo que a gente vem de uma pós-eleição, pós-comoção social, onde a taxa de juros também subiu, então o investidor retraiu. O investidor está esperando ter um incentivo para poder realmente voltar a alavancar a economia, né? Essa é uma lei que vem como resposta ao mercado e também como um novo perfil econômico para o país, né? Mas o que essa lei trouxe de novidades, principalmente com a repercussão na mídia? O que mais foi destacado foi a possibilidade, a partir de agora, de um mesmo imóvel ser dado em garantia em mais de uma operação de crédito. Vamos traduzir isso para a gente, como que isso vai funcionar, o que isso significa e como que isso pode ser feito. O que acontece? A alienação fiduciária, essa forma de garantia, ela trouxe agilidade e facilidade, então ela substitui a hipoteca de forma muito rápida, né? Mas ao mesmo tempo ela trouxe a existência do que a gente chama de capital morto. Porque o que acontece? Eu tenho um imóvel, por exemplo, de 1 milhão e eu vou e pego um empréstimo, né, de 100 mil e dou com esse meu imóvel de 1 milhão como garantia. E o imóvel fica preso naquele empréstimo. Antigamente, quando a gente não poderia ter uma sucessão de alienações fiduciárias, como se fosse uma primeiro, segundo, terceiro grau, o que acontecia? Eu tinha 900 mil daquele meu imóvel morto, entendeu? E hoje, agora, com a possibilidade de ter uma sucessão de alienações fiduciárias, né, a gente consegue transformar esse capital morto numa garantia passível de alavancar investimento. Então, acredito que talvez o aspecto mais positivo nesse ponto seja isso mesmo, para a gente trazer aí uma situação onde, além de facilitar a garantia, ela deixa dinâmica a garantia. E como que é feita a avaliação do valor desse imóvel, caso a caso? Porque eu imagino que, por exemplo, a pessoa que tem uma primeira alienação fiduciária imobiliária, ela vai precisar fazer esse segundo empréstimo depois de alguns anos. E aí a gente tem que contabilizar também a questão da valorização ou desvalorização do imóvel. Como que fica essa questão? A lei previu isso? Então, o que acontece? A questão de como avaliar o imóvel na hora de obter o empréstimo ou colocar aquele bem como garantia, o que acontece nada mais é do que uma negociação entre o fiduciário e o fiduciante, né? Na prática, para ser muito honesto, basicamente o credor, né, o fiduciário, ele vai estar colocando uma empresa ou um profissional habituado com isso, né, e capacitado tecnicamente para estar avaliando o imóvel, porque ele tem um risco de quanto vale esse imóvel, qual que é a facilidade de eu estar alienando esse imóvel em caso de inadimplência e o que isso significa que eu posso estar disponibilizando em crédito. Então, acredito que isso parte mais do fiduciário do que do fiduciante, ou seja, mais do credor do que do devedor. Mas, em contrapartida, a lei até
traz mecanismos, gatilhos, que evita talvez aquele fiduciário de má fé, né? Aquele credor de má fé. Por quê? Num eventual leilão no futuro, que a gente até vai debater mais sobre isso. Sim, a gente vai trazer isso para o próximo. Exatamente. Ela traz gatilhos onde a avaliação do imóvel para fins de leilão, por exemplo, não pode ser inferior ao ITBI. Num caso de, por exemplo, a gente tem um imóvel, o ITBI é o órgão competente, geralmente a prefeitura, né? Ela avalia o seu imóvel para fins de tributação em caso de compra e venda, transmissão inter vivos. E aí, em razão disso, numa eventual leilão, digamos assim, aquele valor de avaliação que está constando no seu contrato não pode ser inferior a esse valor base, digamos assim, que a própria prefeitura ou o órgão competente colocou. Oficial. Então, tem alguns gatilhos para evitar um abuso do fiduciário. Exato. E a gente está falando sobre mais de uma operação de crédito, também existe algum limite para isso ou o limite é o próprio valor do imóvel? Em tese, a lei não traz um limite. A lei só traz a previsão de terem sucessivas alienações fiduciárias. Logicamente que a gente imagina que de forma alguma vai estar ultrapassando o valor do imóvel, porque senão perde a razão de ser uma garantia, né? Se o imóvel não vale aquilo que está garantindo, não teria razão de ser nessa garantia, nessa forma de garantia. Mas a lei não traz nada específico sobre isso, é uma limitação. Não, eu pergunto isso porque, havendo uma concorrência entre 2, 3 ou 4 credores, a gente também imagina como que seria o processo posterior, né? No caso de que tudo tenha dado errado para quem está como fiduciante, o que seria feito num processo de execução entre esses credores, como que é feita a concorrência entre eles? Existe uma peculiaridade processual para isso? Sabe que é até um pouco peculiar, Paulo. O que acontece? O negócio, de uma forma de um contrato, né? A gente fala que ele tem a validade, que ele é feito, tem a validade e tem que ser eficaz, ele tem que produzir efeitos, né, no mundo jurídico. E, por incrível que pareça, a primeira alienação fiduciária, quando ela é feita, ela basicamente passa a propriedade resolvível para o banco. Então não é mais do devedor, não é mais do fiduciante, ela é do credor fiduciário. Foi isso que o STF decidiu, inclusive, né? Exatamente. Então o que acontece? As alienações fiduciárias subsequentes, elas não podem atrapalhar essa primeira. Então, na verdade, por mais que elas sejam negócios jurídicos válidos, elas não são eficazes. Elas só possuem eficácia após o cancelamento, ou seja, quando essa primeira é quitada. Então, eu tenho uma sucessão de alienações fiduciárias, eu tenho uma sucessão de negócios jurídicos válidos, inclusive pautados na lei, mas ao mesmo tempo eles não são eficazes. Eles só são eficazes quando aquele primeiro eles têm uma cancelado. Ordem hierárquica entre si. O cancelamento na matrícula do imóvel nada mais seria do que a quitação, o reconhecimento daquela quitação ou determinação de baixa por alguma outra providência. Então, basicamente, tem a segunda, tem a terceira, tem a quarta, mas só vai produzindo efeito quando for cancelando a anterior. Entendi. Isso também tem a ver com um ponto que foi muito polêmico com a criação dessa lei, que é a criação das IGGs, Instituições Gestoras de... É como se ele fosse um agente garantidor. De garantias. Exatamente. IGGs é instituições garantidoras. Gestoras de garantias. Exatamente. O que acontece? E a gente não sabe como vai funcionar isso, mas pela sua resposta agora a gente tem uma perspectiva. Exato. O que acontece? O mercado, né, dos fundos imobiliários, o mercado financeiro, ele já utilizava esse agente garantidor de alguma forma. O que eles faziam? Para ter toda essa movimentação, essa cadeia de negócios imobiliários com garantias e demais sucessões, eles colocavam instrumentos particulares e denominações de instrumentos particulares que não possuíam previsão legal. Basicamente seria isso. A lei agora ela legalizou e ela deu um nome a esses agentes que já atuavam no campo, principalmente dos fundos imobiliários. Ela reconheceu. Exatamente. E a perspectiva dela qual que é? Evitar discussões sobre quem são esses agentes, entendeu? Dar maior transparência para a gestão desses créditos, dessas garantias e também evitar, por exemplo, até uma confusão patrimonial por vezes, porque aquele agente garantidor, ele está trabalhando com um crédito que não é dele, né, com uma garantia que não é dele, então ele não pode prejudicar aquele credor fiduciário por uma dívida pessoal por vezes. Então tem alguns mecanismos que a lei vem trazendo justamente para talvez tornar legal e dar uma transparência para esse player do mercado que já existia, digamos assim. Muito bem. Hoje, esse foi o tema, aliás, do ponto de vista de hoje, o direito imobiliário, que, de acordo com o nosso entrevistado, é um setor que está muito aquecido ultimamente, né? Exato. Então, a partir dessa perspectiva e também da sua atuação profissional aqui em Campo Grande e no Centro-Oeste, como que você visualiza o futuro dessa lei da aplicação, dos possíveis questionamentos dessa lei para finalizar o programa de hoje, doutor?
O que eu imagino? Eu acredito que a lei, né, e até a alteração que teve agora com a 14.711 e esse julgamento do STF, ele nada mais traz do que talvez a vontade do judiciário, do legislativo em trazer segurança para o investidor, facilitar o crédito e mitigar os riscos. E quem sabe, eu ouso dizer até mesmo, um indicativo de que com o passar do tempo vai facilitar ainda mais. Entendeu? Vamos ter mecanismos mais eficazes, vamos tentar tirar do judiciário essa soberba de processos que tem, entendeu? Desburocratizar tudo. Exatamente. Eu acredito que é talvez um primeiro degrau de muitos que virão pela frente ainda. A gente agradece a sua participação. E não se esqueça, se você gostou do programa de hoje, se você conhece alguém ou se você mesmo está passando por uma situação de alienação, está vivendo um contrato de alienação fiduciária imobiliária e quiser assistir o programa novamente, você pode fazer isso por meio das nossas mídias sociais, no YouTube da Assembleia Legislativa e também pelo canal 7.2, agora canal aberto. A gente se vê agora só em 2024. Até lá. Valeu!